Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É uma grande alegria podermos estar aqui novamente, nesse início de ano, do ano de 2017, na companhia de todos, para juntos estarmos estudando as lições de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. Para nós espíritas, a expectativa de um novo ano é diferente. Muitas das vezes a gente cumprimenta o amigo desejando-lhe que o ano novo seja feliz para ele, que traz prosperidade, paz e harmonia. Mas nós espíritas, no meu entendimento, já que nós compreendemos um pouco do Evangelho de Jesus, segundo a interpretação do Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, ao invés de nós ficarmos na expectativa de que o ano novo vai trazer para nós espíritas, nós é que devemos colocar numa situação de poder oferecer, durante o ano novo, possibilidades, dependendo das nossas ações, da nossa conduta, do nosso esforço, a colaboração para que esse ano seja realmente de paz, de harmonia e de prosperidade. E nesse sentido, a única forma de conseguir essa realização é justamente cada qual procurar pôr em prática, exemplificar os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que nos manda a amar a todos os nossos irmãos como a nós mesmos, a fazer a eles somente o que gostaríamos que fosse feito a nós, que não devemos fazer a eles aquilo que não desejamos para nós. Então, essa expectativa implica em ação particular de cada um de nós, porque nós sabemos que nada cai do céu. Não é o ano que há de trazer paz, harmonia, prosperidade, mas sim a humanidade que deveria compreender na sua integridade, na sua totalidade, que a felicidade de um novo ano só poderá existir realmente dependendo da conduta de cada um direcionada para o bem. Então, nesse sentido, nós esperamos que cada um de nós aqui presentes possamos, ou pode cada um, oferecer a sua colaboração nesse ano novo, para que tudo realmente se coroe de forma que cada um tenha mais felicidade, mais paz e goza de maior harmonia. E nós vimos justamente na lição de hoje, na leitura do Evangelho, que essa verdade é incontestável. O difícil é nós compreendermos realmente a realidade, as causas da realidade em que nós vivemos, os motivos, as origens dos sofrimentos por que passa toda a humanidade. Realmente, esse sofrimento, esses desencontros, essa infelicidade, essa ausência de paz, são consequência da conduta humana, e uma conduta que vem acumulando de séculos e até milênios, embora nós já tenhamos recebido há mais de 2000 anos esses ensinamentos do Evangelho de Jesus, que somente vieram a ser compreendidos, estão sendo compreendidos no seu início, justamente depois da vinda da doutrina espírita, que é o Consolador de Jesus, prometido por Jesus.
Nós sabemos que todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter uma vida de paz, de prosperidade, mas é seu modo. Na maioria das vezes, segundo o seu egoísmo, só pensa em si, no seu bem-estar, na sua tranquilidade material e jamais pensa na consciência tranquila, no bem-estar do seu próximo, do seu irmão em Deus. Então, na realidade, esses conhecimentos estão chegando até nós, bem menos de 200 anos. São compreensões, portanto, novíssimas, para as quais nós estamos despertando agora. E é por isso que no início da leitura, Jesus afirmou, bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, porque serão consolados. E o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, nos explica que essa colocação de Jesus nos revela a consolação para aqueles que sofrem e a resignação para que o padecente possa compreender o sofrimento e se sentir feliz por passar pelo sofrimento ou pelas provas. Nós sabemos que a maioria não entende isso, quer ser feliz, mas de uma felicidade que caia espontaneamente, sem qualquer esforço, sem qualquer participação de quem quer que seja. E a lição de hoje nos afirma que os nossos sofrimentos justamente advêm das faltas que cometemos, das transgressões que fizemos às leis divinas, num passado, pode ser próximo, médio próximo ou mais remoto. Porque todas as faltas que cometemos, por menor que seja, mesmo aquelas que não são atingidas pelas leis humanas, pelas nossas leis sociais, serão consideradas e punidas pelas leis divinas, e essa punição se faz através de outra lei importantíssima, natural e divina, que é a lei da reencarnação, que nos submete ao sofrimento e às provas, através das reencarnações ou das reencarnações sucessivas, justamente como pena para a correção, para que paguemos, para que reparemos as faltas cometidas no passado. Então, aquele que sofre deveria se sentir feliz por estar sofrendo, porque nesse sofrimento atual, nesta presente encarnação, que perante a vida eterna, já que o Espírito é imortal, a vida do Espírito é, portanto, eterna, essa encarnação presente representa um pequeno ponto no universo com relação à eternidade, à imortalidade do Espírito, que tem toda a vida, toda a eternidade para processar, para realizar a sua evolução, o seu crescimento moral e espiritual. Mas tem de lembrar que isso se terá de ser feito através do seu próprio esforço e mediante as reencarnações já milenares pelas quais cada um de nós passa. A grande realidade é essa, e infelizmente, para a nossa felicidade desse grupo que se encontra aqui, felicidade individual de cada um, e para a tristeza dos demais irmãos em Deus, somente os espíritos estão tendo conhecimento dessas realidades que a doutrina espírita, o Consolador prometido, ensina para todos nós. Nós sabemos que nós somos eternos e estamos em busca da perfeição, justamente para cumprir aquela afirmação de Jesus: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial.
Perfeição do Pai é absoluta, a nossa, evidentemente, é relativa, mas como filho dele, como filho de Deus, a nossa herança é justamente todos os atributos pelos quais Deus é caracterizado, pelo amor, pela bondade, pela justiça, sobretudo. Então é por isso que nós não devemos fazer ao nosso irmão aquilo que nós não queiramos que seja feito a nós. Diante das nossas aflições, às vezes a pessoa que sofre pergunta: mas por que eu estou sofrendo? Cadê meu anjo de guarda? Onde está ele? Cadê os espíritos benfeitores que não me livram desse sofrimento, que não afasta de mim essa prova tão dolorosa? E Emmanuel responde essas perguntas na lição número 9 do livro Esperança, dizendo o seguinte: que a altivez moral dos espíritos é tão elevada que justamente por eles compreenderem que os sofrimentos são necessários, é o remédio justo para nos curar das mazelas, das faltas cometidas no passado, eles não vêm nos socorrer, porque justamente nós temos de submeter aos desígnios de Deus, que se impõem pelas próprias causas que foram dadas por nós mesmos, aos transgredir as suas leis divinas, e essa submissão consiste, sobretudo, em receber os sofrimentos resignadamente. Resignar, portanto, vem do verbo latino resignare, e significa, no sentido figurado, anular, cancelar, reincidir, entregar, renunciar e, portanto, resignar. Então, nós estamos nos cumprindo os nossos sofrimentos, justamente quitando, entregando ou pagando a dívida que devemos perante a justiça divina em razão das nossas faltas do passado. Então, essas perguntas, os Espíritos respondem o seguinte: não precisa de você recorrer, evocar a assistência ou a presença dos benfeitores espirituais para você compreender a razão dos seus sofrimentos. Basta que vocês observem, ou nós observemos, os exemplos claros que temos entre nós. Por isso é que o Espírito de Verdade, lá no capítulo 6, que trata do Cristo Consolador, diz que nós não vamos receber mais nenhum profeta para nos orientar, que nós temos de aprender com os benfeitores espirituais que nos estão ditando sempre mensagens construtivas e conosco mesmo. Então, os benfeitores espirituais, quando reclamada a sua presença pelos que sofrem, eles dizem o seguinte: olhe, pergunte à mãe que está com o coração dolorido de ver o seu filho entre as grades, nos manicômios, num sofrimento terrível, mas que é necessário para livrá-lo de incorrer em sofrimento maior pela prática de atos que possam caracterizar crime. Observe os pais que entregam seu filho doente nos hospitais para ter algum membro amputado, para que a doença não se alastre mais, para que ele recupere a saúde. Pergunte pela dor, pela amargura que passam pelo seu coração. Pergunta à esposa dedicada pelo marido que está preso, pelo sofrimento pelo qual ela passa, mas que ela aceita a prisão justamente para que o marido não se mergulhe mais ainda
nas criminalidades maiores. Perquire as dores dos filhos que encaminham seus pais portadores de doenças contagiosas para se ficarem recolhidos. Nessa época havia os sanatórios para recolhimento dos leprosos, dos tuberculosos, a fim de evitar a contaminação de demais pessoas. Então são exemplos de dores, e que são dores que são suportadas resignadamente, justamente porque aqueles entes queridos que passam por isso estão sabendo que aquelas dores, aqueles sofrimentos que seus entes queridos se encontram submetidos a eles, são justamente para evitar sofrimentos maiores, quando até necessários para a recuperação da saúde física e também da saúde moral. É por isso que no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item, se não me engano, 9, está escrito o seguinte, que a obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Esses entes queridos que sofrem com o sofrimento das pessoas amadas, estão sofrendo resignadamente, com paciência, sem revolta. Estão, portanto, quitando a sua dívida, porque a doença não veio só para aquele espírito cujo corpo está doente, mas é prova também para os familiares, para os entes queridos que com eles convivem. Então, todos têm de se submeter a esses sofrimentos resignadamente. Submeter obedientemente quer dizer cumprir com resignação os desígnios de Deus para com cada um de nós, em decorrência das causas que fizemos com respeito a transgredir as leis divinas e num processo que antes de reencarnarmos, dele participamos, pedindo as provas na futura encarnação, pelas quais cada um se prontificou a passar por elas. Então, obediência é justamente cumprir, sem qualquer reclamação, sem qualquer rebeldia. Resignação é aceitar as dores, os sofrimentos, com amor, com paciência e com esperança num futuro em que nos haverá de trazer dias melhores, mais felicidade, mais paz. Então, meus queridos irmãos, a doutrina espírita é por isso uma doutrina raciocinada, porque obediência e resignação são consequência dos dois maiores atributos que o ser humano tem, que é o atributo da razão, a qual submete a obediência, está ligado à obediência, e do sentimento do coração, a qual atributo se liga à resignação. Então, somente vai compreender a realidade da vida aqueles que realmente aceitarem a doutrina espírita como a explicadora da vida nos seus dois planos, tanto no plano material quanto no plano espiritual. E não é só aceitar, não. Para compreender, precisa de estudar. Se nós não estudarmos a doutrina espírita, jamais nós vamos compreender sobre tudo. Aliás, nós não compreendemos aqui na parte material a razão dos nossos sofrimentos. Se não estudarmos a doutrina espírita, como é que nós vamos compreender os objetivos reais da vida espiritual?
Não tem como. Não existe outro segmento do conhecimento humano que nos traz uma amplidão tão grande de conhecimentos capazes de realmente explicar o que é a vida material e o que é a vida espiritual. E nesse sentido, aqui sobre a resignação, nós anotamos aqui do livro Espírito de Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em parceria com Valdo Vieira, e ditado por diversos espíritos as suas lições. Nós temos aqui uma lição de um espírito que se identificou com o nome de Lins de Vasconcelos, intitulada Renascer e Remorrer. Essa lição, para quem quiser verificar no livro, é de número 48. Então, esse espírito nos afirma o seguinte: no trajeto multimilenar de nossas experiências, aprendemos entre sucessivos transes de nascimento e desencarnação a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas. Aprendemos a felicidade de viver. É evidente que quem compreende, quem estuda a doutrina espírita, aceita e raciocina sobre os seus ensinamentos, é capaz de sentir felicidade até no sofrimento, nas provas. Justamente por quê? Porque, segundo essa lição do Evangelho de hoje, nós sofremos para quitar as nossas dívidas, para nos libertar de sofrimentos maiores, porque uma encarnação perante as milenares encarnações que nós já tivemos e outras tantos milhares que nós vamos ter, é como disse a lição mesmo, é como se o credor de uma grande dívida dirigisse ao seu devedor e falasse: se você me pagar hoje a 100ª parte da dívida que me deve, eu quitarei do restante da dívida. Então, se hoje nós submetemos as nossas provas e sofrimentos com resignação, sem reclamar, sem blasfemar contra Deus, evidentemente que nós estamos quitando parceladamente a dívida que Deus nos atribuiu, justamente em razão das faltas que cometemos no passado. E se Ele nos perdoará no futuro, é justamente porque cumprimos bem, com obediência aos seus desígnios e com resignação às provas às quais nós mesmos participamos da escolha. Então, são milhares e milhares de reencarnações. As informações que nós já temos, não vamos dizer se são verdadeiras ou não, é que no nível em que nós encontramos aqui reunidos, temos cerca de 250 a 400 mil reencarnações já cumpridas. Então, durante esse processo todo, nós estamos justamente quitando a dívida acumulada das transgressões que fizemos no passado, das leis divinas. E a doutrina espírita vem nos ensinar justamente que se nós apressarmos na quitação dessa dívida, a nossa perfeição será atingida mais rapidamente, e aquela felicidade que todos buscam, que cada um quer conquistar, ela está dependendo, vinculada diretamente a esse processo evolutivo nosso, até atingir essa perfeição que nos aproxima cada vez mais de Deus. E o sofrimento
como meio, como remédio para curar os nossos males, as faltas que cometemos no passado, é uma realidade. Até para quem não é espírita, ninguém quer sofrer. E a felicidade é uma conquista que cada um quer fazer, que a pessoa que não conhece o espiritismo só aceita a felicidade se ela ocorrer justamente agora. É a felicidade de ter o dinheiro para comprar tudo o que quer, é a felicidade de ter uma vida confortável, de poder usufruir de tudo aquilo que a tecnologia do conforto nos oferece. Enquanto que na lição de hoje está dito que nós devemos quitar a nossa dívida e não devemos ter inveja de ninguém que está aqui conosco de espírito encarnado pela vida que ele tem. Porque cada qual tem justamente a vida que merece. Cada qual passa pelas consequências que ele mesmo escolheu no projeto da sua própria reencarnação. E continua esse espírito afirmando o seguinte: se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, ou seja, padrão de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. É o remédio para todas as dores, a prática do amor. E o amor só pode ser praticado através do quê? Da caridade. Tanto da caridade beneficente e principalmente da caridade moral. Entre elas se inclui a virtude da resignação, porque resignação é paciência. Nós temos de ter paciência frente aos nossos sofrimentos, às provas pelas quais passamos, pelas provas compartilhadas com os nossos entes queridos, pela doença, pelos defeitos físicos e por qualquer consequência de natureza ou vinculada nas causas praticadas por cada um. E continua esse espírito dizendo: tolere com paciência os inevitáveis. As inevitáveis, quer dizer que não tem como evitar. As inevitáveis, mais breves provas de agora, para que se rejubile depois, com a recompensa evidente que vai ter aquele que sofre resignadamente. Se há facilidade para morrer ou para remorrer, há dificuldades para renascer, disse esse espírito. As portas dos cemitérios jamais se fecham, contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito aurido, conquistado nas edificações incessantes da caridade. Por isso que cada um tem de aproveitar a sua encarnação de agora da melhor forma possível, buscando aquitar a sua dívida definitivamente, para que não tenha de voltar aqui reencarnado, para reiniciar no ponto em que parou, em que falhou, justamente na quitação dessa dívida ou no cumprimento das suas provas. Então, os cemitérios estão com a porta sempre aberta. Estamos vendo morrer todos os dias milhares e milhares de pessoas. Mas as portas da reencarnação só se abrem através da conquista do bem. E aí o que ocorre? Quando nós desencarnamos, também nós vamos trabalhar no plano espiritual. Quantos exemplos Chico Xavier, através da mediunidade dele, os benfeitores espirituais, sobretudo André Luiz, não nos oferecem daqueles espíritos
que estavam na erradicidade e lá trabalhando no socorro dos irmãos mais necessitados, das colônias espirituais, justamente preparando a sua reencarnação e ganhando bônus para socorrer os seus parentes reencarnados e até mesmo para facilitar a sua futura reencarnação. E aí encerra esse Espírito Lins Vasconcelos dizendo o seguinte: o Evangelho de Jesus, o livro Luz da Evolução, é o nosso apoio. E eu concluo dizendo: vamos observar no panorama do conhecimento mundial, da intelectualidade mundial, se temos algum parâmetro de intelectualidade, de capacidade e sabedoria para resolver os problemas da atual humanidade. Parece que não se apresenta nenhum. Então nós temos de admitir que o único que resta para esta solução é justamente o código de luz, o código de vida eterna, o código de ouro, assim denominado por Emmanuel, a respeito do Evangelho de Jesus. Então que busquemos, que nos esforcemos a pôr em prática todos os seus ensinamentos para a redenção individual de cada um de nós e para a colaboração da redenção de toda a humanidade. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre.